grande noite de futebol aqui na Allianz Arena, hein? Essa primeira partida entre Bayern de Munique e Inter de Milão deixa muito claro que esse realmente é o confronto mais equilibrado dessas quartas de final de Champions e uma vitória que eu posso dizer que foi histórica, heróica, cínica, porque é isso que essa Inter de Milão é, e com cara do clube italiano, né? 2-1 para a Inter de Milão para cima do Bayern de Munique. A Inter abriu o placar com o Lautaro Martinez, tomou um empate no final da segunda etapa com o Thomas Müller, fazendo esse estádio aqui vir abaixo, até pelo todo um contexto que a gente já vai falar aqui. E depois, num erro individual para mim, o Bayern de Munique tomou o gol que deu a vitória à Inter, a derrota ao Bayern, um gol do Fratesi, que tinha entrado na segunda etapa. Um grande resultado para a Inter de Milão. O Bayern de Munique não perdia um jogo aqui desde o Paris Saint-Germain, na época da pandemia, que esse estádio estava vazio, aquela grande atuação de Kylian Mbappé e do Neymar. Quartas de final também de Liga dos Campeões na ocasião. E volta a perder depois de mais de 20 jogos, num momento que não poderia ter perdido. Até porque, olhando para o que é essa Inter de Milão, ter um resultado como esse embaixo do braço é muito importante. A Inter de Milão é um time cínico e eles mesmos sabem disso. É um time que irrita demais o outro adversário, porque eles se compactam muito bem defensivamente, com uma linha de 3 zagueiros que viu uma linha de 5 com muita gente no meio campo, com superioridade numérica em vários setores. E depois os caras fazem uma transição de uma forma muito rápida, muito esperta. E quando essa transição sai bem, em muitos jogos a Inter não conseguiu implementar isso durante essa temporada, mas alguns sim, como hoje, é muito difícil você pegar. Especialmente um time como o Bayern de Munique, que tem vários desfalques defensivos e que, enfim, viu essa Inter de Milão conseguir sair em velocidade em alguns momentos e atrapalhar demais a estratégia do Kompany. Falando em estratégia, dando um passinho atrás, o Bayern tem Davies no departamento médico, Upamecano, Ito, Musiala, Neuer. Então, o Kompany precisava ser criativo. Burocraticamente, ele poderia colocar o Gnabry no lugar do Musiala ou colocar o Thomas Müller. Porém, ele decidiu colocar o Rafael Guerreiro. Rafael Guerreiro que sabe fazer essa posição, já jogou assim com o Kompany. E a ideia do Kompany era fazer um híbrido do Rafael Guerreiro, tanto para atacar a área, porque é um cara que chega e finaliza muito bem, quanto também para marcar a saída de bola, especialmente o Çalhanoğlu, na equipe da Inter de Milão. Porque, como eu falei, a transição da Inter é muito perigosa. Então, se você matar essa transição já no início de quem pensa o jogo, é mais fácil. E o Rafael Guerreiro estava ali para fazer isso. E a verdade é que a Inter também tinha seus desfalques, o Di Marco, o Dumfries, entrou o Carlos Augusto, o Darmian, enfim. Mas a verdade mesmo é que essa primeira parte, primeiro tempo, o Bayern de Munique foi muito bem, cara. Nos primeiros 30, 35 minutos de jogo, o Bayern de Munique conseguiu imprimir seu ritmo, o Bayern de Munique teve fôlego para fazer uma marcação alta, o Bayern de Munique teve fôlego para recompor e muitas vezes dar a bola para a Inter e conseguir segurar a Inter de Milão quando a Inter criava do meio para frente. O Bayern de Munique criou as principais oportunidades. O Olise estava endiabrado. Aliás, que jogador que é o Olise, né? O Bayern de Munique pode até cair da Liga dos Campeões nessa temporada, mas achou um ponta-direita para anos, anos e anos. O que ele faz com a defesa da Inter, que é uma das melhores da Europa, se não a melhor, que tem só 3 gols com esse tomado hoje. 3 gols sofridos na Liga dos Campeões, mas a facilidade com que o Olise encontra espaços, passa dos seus marcadores, tem velocidade, dribla, tem paciência para tomar a decisão certa, é impressionante. E nesses primeiros 30, 35 minutos, o Olise deitou. Um partidaço do Olise na primeira etapa, e o Bayern de Munique foi acumulando chances. Sommer pegou, outra passou do lado da trave, foi escanteio, outro Sommer pegou de novo, Harry Kane cabeceou de uma forma fraca, enfim. Até que, ali por volta dos 30 minutos, sai a melhor chance do jogo para o Bayern de Munique. Uma jogada do Olise, que ele vai costurando a defesa e vai limpando os jogadores, tirando os jogadores da Inter de Milão como se fossem nada, a melhor zaga da Europa. E ele serve na medida o Harry Kane, que está em frente do gol. Ele vai tirar do Sommer, porque o Sommer estava fazendo outra daquelas partidas que ele costuma fazer com o Bayern de Munique. Tira demais, a bola bate na trave esquerda, e é um gol perdido. É um gol que um centroavante do nível do Harry Kane não perde e não pode perder. E é um gol que me parece
dá uma moral para a Inter de Milão, um gol que não sai, né, um gol perdido, e baixa os ânimos do Bayern de Munique de uma forma muito, muito, muito intensa. Parênteses sobre o Harry Kane. Mau jogo, não foi bem no que tentou fazer, perde o gol que poderia ter mudado a cara e o ambiente da partida, e talvez um dos piores jogos do Harry Kane com a camisa do Bayern. É óbvio que não foi um jogo totalmente para se esquecer dele, porque ele tem qualidade para gerar jogo, para ir buscar, para criar chances, para estar ali tentando fazer o que faz. Mas como a gente coloca o Harry Kane, e eu sou um cara que faz isso muito lá em cima, fazer um jogo desse, em que ele não conseguiu basicamente cumprir a sua função, e perde esse gol importantíssimo, a gente tem que criticar e tem que bater. E realmente não foi um jogo bom do Harry. É um jogo que pode complicar a vida do Bayern de Munique muito por conta desse gol perdido. Mas enfim, com o gol que perdeu, a Inter começa a melhorar na partida. A pressão alta que o Bayern de Munique fazia não funciona mais. Parece que os jogadores cansaram nesse sentido. E a Inter começa a tomar conta do meio campo e, numa jogada espetacular, faz 1-0. A jogada começa com o Bastoni, vai para o Carlos Augusto, que, enfim, consegue ganhar na velocidade pela esquerda, cruza, o Thuram dá o toque, acho que é de letra, e o Lautaro Martinez vê a posição do Urbig e inverte o pé na hora da batida, pegando meio de 3 dedos assim, matando o goleirão do Bayern de Munique, fazendo um golaço, cara. Foi um golaço coletivo e da qualidade individual do Lautaro Martinez, que chega aos 19 gols na temporada, já são 7 na Liga dos Campeões da Europa. Um golaço. E o gol era tudo que a Inter queria, porque jogaria do jeito que veio para jogar. Poderia jogar fechadinha, aproveitando o erro do Bayern de Munique e tal. E quando vira o segundo tempo, a Inter volta melhor, o Urbig faz uma grande defesa, mas aos poucos o Bayern de Munique vai melhorando, tendo mais bola no último terço, mas não conseguia concluir em gol. E aí é uma crítica ao Kompany. Demorou muito para mexer. Tinha que ter colocado Gnabry, Thomas Müller e, enfim, a infantaria toda mais cedo, porque as coisas não estavam saindo. E jogando bola na área, ou com o Olise ou com o Sané, você precisava ter mais um cara ali com a característica do Thomas Müller. E exatamente isso que aconteceu. Ele coloca esses jogadores, o Bayern continua tendo mais bola, a Inter não consegue mais contra-atacar, e o gol sai numa bola cruzada, acho que foi o Leimer pro Miller, para fazer mais um gol dele na Liga dos Campeões, e um gol histórico, tá? O estádio, quando sai o gol do Thomas, vem abaixo. O estádio já estava comemorando a entrada dele, e o estádio está sentindo, pulsando, pela última temporada desse cara com a camisa 25 do Bayern de Munique. Ele não vai ficar na próxima temporada. E a história é tão maluca que ele entra, faz o gol de empate, e o Bayern de Munique tem a possibilidade de sair do jogo com um resultado muito bom, que seria 1-1, perante aquilo que o jogo estava se desenhando, muito por conta do Thomas Müller. E teria sido tudo diferente, né? Teria sido ainda mais especial para ele. Mas, como eu disse, a Inter é cínica. E num erro individual de um jogador que até agora não mostrou para que veio no Bayern de Munique, o Sacha Boey, que chegou do Galatasaray por um valor alto, inclusive, mais de 40 milhões na temporada passada, entrou de uma forma displicente no jogo, trapalhão, errando tudo o que queria fazer, dando a bola para o adversário de graça, a bola queimando no pé, e num lance que ele deveria compor defensivamente, desse o jogador da Inter, se foi o Carlos Augusto, acho, passar sozinho numa avenida pela direita da defesa do Bayern de Munique, e o gol sai do Fratesi, com assistência do Carlos Augusto. Culpa individual mais do que coletiva, no momento em que o Bayern de Munique tinha o momentum do jogo. Parêntese aqui para Carlos Augusto. Tem que estar na próxima convocação da seleção brasileira. Nós não temos muitas opções, mas esse cara está fazendo uma ótima temporada. Ele é reserva do Di Marco muitas vezes, mas quando joga de titular, é eleito melhor em campo, faz um jogo como fez hoje. Pô, ele participou dos 2 gols. E ele foi principalmente a válvula de escape da Inter de Milão nessas transições que eu falei.
muito bem o Carlos Augusto. E assim, um moleque humilde, depois da entrevista, pés no chão, falou que seleção é coisa para se pensar depois de fazer grandes atuações no clube, que acha que a Liga dos Campeões é uma ótima vitrine, e é mesmo. Quarta de final, para ter essa personalidade de jogar do jeito que ele jogou aqui na Allianz Arena, precisa estar na próxima convocação. Pô, Quesada, mas a galera não conhece tanto o Carlos Augusto, saiu do Corinthians cedo, tá? Não interessa, velho. Tá jogando na Inter de Milão. É líder do campeonato italiano. Numa das defesas mais compactadas, com um time que joga muito bem futebol. O que mais que vocês querem? O cara nas quartas de final arrebentando com o Bayern na Allianz Arena. Não tem jeito. Tem que estar na próxima convocação. Mais jogador que o Arana, mais jogador com qualquer um que daquela posição. Pois bem, olhando para o futuro, olhando para o que pode acontecer na Itália, acho que o jogo ainda está aberto. Acho que é uma partida muito parelha novamente. O Bayern de Munique pode surpreender lá, tem qualidade para isso, mas vai ter que ter mais atitude. Vai ter que errar menos. É um jogo de quem erra menos. E acho que chegou talvez a hora da verdade para o Bayern de Munique na Champions na temporada. Vai ter que correr riscos, errar menos e tentar reverter um jogo muito complicado. Como eu disse, ficou o que a Inter queria, a cara da Inter, ter o resultado positivo aqui na Allianz Arena. Veremos. Favoritaça agora para passar para mim é a Internazionale de Milão. Tchau para vocês.